Hamas rejeita a ordem de Tel Aviv para a evacuação do norte da faixa de Gaza e diz que bombardeamentos das últimas 24 horas mataram 13 reféns israelitas. Áustria, França e Alemanha começam a repatriar cidadãos de Israel. Outros países europeus e Estados Unidos lançam hoje operações de evacuação. Europa dividida por conflito entre Israel e Palestina. Demonstrações de apoio a palestinianos interditas em França e na Alemanha. Pelo menos 13 reféns israelitas morreram nos bombardeamentos das últimas 24 horas sobre a faixa de Gaza. A informação é avançada pelo Hamas, que rejeitou em comunicado a evacuação do norte do enclave. Israel ordenou a deslocação dos cerca de 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza para o sul do território no espaço de 24 horas, o que poderá ser um sinal de que está para breve uma incursão terrestre do exército hebraico. A ONU considera que uma evacuação pode provocar uma situação humanitária catastrófica. There is no safe place in Gaza. There is no 1 centimeter in Gaza where people can feel secure. Gaza is all exposed, and Gaza has, as I said earlier, been lacking the infrastructure, for the basic provision. Pelo menos 1.500 palestinianos já perderam a vida nos bombardeamentos israelitas sobre a faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas do passado fim de semana, que resultou em cerca de 1.200 mortos. O presidente da autoridade palestiniana rejeitou o assassinato de civis dos dois lados e exigiu o fim imediato da agressão contra o povo palestiniano. Tension between communities is running higher and higher in the divided city of Jerusalem this Thursday night. 2 Palestinian men were killed after shooting incidents with the police in front of a police station just outside the old city of Jerusalem, and 6 police officers were injured, one of them in critical condition. And it's the second such incident this week. On Tuesday, 2 other Palestinian men were killed by the police after throwing rocks and fireworks at them. So there is a lot of anxiety amongst the population in Jerusalem, and actually the streets are unusually quiet. You can hardly see any cars driving around, and people are very much staying at home. And now there is a lot of fear as what could happen over the weekend. It is a prayer day for the Muslims on Friday and Shabbat for the Jews on Saturday. And it will be the first, religious celebrations since the first attacks occurred. So nobody knows what might happen, but in any case, security is at a maximum level in the capital. I'm Valerie Goria in Jerusalem for Euronews. Depois do Médio Oriente, a Europa divide-se entre apoios a Israel e a Palestina. Esta quinta-feira, 2 protestos pró-palestinianos em Paris foram interrompidos pela polícia após o ministro do Interior ter proibido todas as manifestações favoráveis ao território muçulmano em França. Também na Alemanha, algumas autoridades locais impediram demonstrações públicas de apoio aos palestinianos. Já em Genebra, pediu-se respeito pelas mesmas convenções a que a cidade deu nome na defesa do direito internacional humanitário. Il faut que l'ONU bouge, il faut que les organisations internationales bouge pas pour défendre Israël, mais pour appliquer les résolutions. Ce qu'on demande simplement, c'est simple. Il y a des résolutions, il y a des lois, il y a de conventions de Genève. Em Amsterdão, as escolas judaicas decidiram encerrar esta sexta-feira. A comunidade religiosa nos Países Baixos receia incidentes depois de o Hamas ter apelado a protestos em todo o mundo muçulmano. E Israel tem apoio nas ruas. I think Israel lost one war, and that's the social media war. And the Palestinians, between quotes for me, they won the social media war. So everybody is now against Israel almost. And so this is why I'm very happy that there are enough people that are here to support Israel. As vigílias por Israel multiplicam-se por grande parte do globo. Em Moscou, as vítimas do Hamas foram homenageadas com flores junto à embaixada israelita na capital russa, após o presidente Vladimir Putin ter apelado à negociação entre as duas fações.
Uma operação de envergadura como a do Hamas, que permitiu a dezenas de militantes armados entrar em território israelita para cometer um massacre, exige uma logística excepcional. Para o analista Just Ilterman, foi um acto de guerra analógico num mundo em que pensamos em termos de guerra digital. We have to keep in mind, we're talking about a very low level of sophistication when it comes to military hardware. In the end, what did they use? They used some hang gliders, powered hang gliders. Well, you can get them on the open market. They used regular rifles and small arms. They used motorcycles and pickup trucks. They used some drones and explosives. And of course, they fired rockets, but most of the rockets are not sophisticated. A responsabilidade pelo ataque do Hamas também está em questão. Muitos consideram que foi apoiado pelo Irão. O diretor de Segurança Internacional da Fundação Ásia-Pacífico é um deles. Teherão nega qualquer envolvimento, mas as suspeitas apontam nessa direção. Along with the sheer ferocity of imagination, the scale of it, preventing any leakage of information. So you also have to factor in that Hamas has got a lot of support, tactical, strategic, and financial backing from Iran, who have been able to operate in many ways in various guises around the world. So Hamas may be taking a leaf out of Iran's book. There should be no doubt that one of the motivations behind the Hamas operation was to prevent normalization of ties between Saudi Arabia and Israel. Now, the Biden administration appeared to be close to brokering a normalization of ties between Israel and Saudi Arabia, which Iran strongly opposed. A Áustria, a França e a Alemanha começaram esta quinta-feira a repatriar os seus cidadãos de Israel em voos fretados especialmente para o efeito. A maioria das companhias aéreas suspendeu as ligações regulares depois do ataque do Hamas no passado fim de semana. Entre os passageiros de regresso à Europa contam-se turistas, pessoas com dupla nacionalidade e trabalhadores. Die letzten Tage, also es war schon stressig, weil man sieht die ganze Zeit über die Warn-Apps, wo die Raketen ankommen, ob Drohnen kommen, ob irgendwie Terrorist-Infiltration gerade stattfindet. Und es ist schon stressig, auch wenn du nicht selber direkt betroffen bist. Hin und wieder bist es, aber du siehst halt einfach, was gerade im Land abgeht und es ist unschön. Outros países europeus seguem o exemplo a partir desta sexta-feira e os Estados Unidos também lançam hoje uma operação para repatriar os seus cidadãos. Contrariamente às companhias europeias, a transportadora aérea israelita Al El aumentou o número de voos para facilitar o regresso ao país de reservistas que se encontram no estrangeiro. Duas pessoas morreram e 6 ficaram feridas quando um veículo que transportava migrantes se despistou na Hungria, perto da fronteira com a Sérvia. O acidente aconteceu quando o condutor e alegado responsável pelo contrabando de migrantes, que conduzia um veículo de matrícula francesa, acelerou para fugir a um posto de controle da polícia. Apesar da política rigorosa em relação à imigração ilegal, nos últimos meses a Hungria tem assistido ao aumento das entradas destes imigrantes no país. Várias cidades da Bósnia e Herzegovina foram palco esta quarta-feira de manifestações e marchas contra o feminicídio, sob o lema Nem Mais Uma. Os organizadores dos protestos exigem a ação do governo para reduzir os crimes deste tipo, alertando que 48% das mulheres do país são vítimas de algum tipo de agressão sexual ou violência com base no género. A grande maioria dos casos não é denunciada e dos crimes que são relatados às autoridades, 70% acabam por ter as investigações suspensas. A capacidade de obter consensos na União Europeia é em grande parte influenciada pela atitude mais ou menos nacionalista dos seus Estados-membros, pelo que há muita expectativa sobre as eleições na Polónia no domingo. O atual governo do ultraconservador partido Lei e Justiça espera renovar o mandato, mesmo que em coligação. O mesmo cenário se aplica à plataforma cívica de centro-direita e pró-europeia, principal voz da oposição.
A Euronews falou com eurodeputados sobre esta eleição muito aguardada em Bruxelas. La Polonia ha acquisito in questo ultimo anno e mezzo un ruolo ancora più importante per la sua fortissima opposizione alle politiche espansioniste di Putin in Ucraina e quindi una conferma della maggioranza di governo andrebbe in continuità con questa scelta e sarebbe certamente un fattore di stabilità per la postura geopolitica dell'Unione Europea nel suo complesso. I would say that the main difference is that the current opposition has clearly taken a constructive stance when it comes to engaging on the European level. So when we see the challenges that are ahead of us, be it around the question how are we going to shape the green transformation, migration politics, also other issues, they have maybe taken conservative standpoints, but they are constructive in engaging on the European level. A tensão entre a Polónia e a Comissão Europeia vem de longa data devido a várias políticas do governo de Varsóvia contrárias aos princípios dos tratados da União Europeia. Em causa estão medidas que violam o Estado de Direito e a independência do Poder Judicial, tendo levado ao congelamento de fundos europeus destinados à Polónia. Continue violazioni a un certo punto genereranno delle tensioni anche con gli altri Paesi membri dell'Unione e alla fine, a mio parere, si potrebbero creare anche dei problemi nei meccanismi di funzionamento dell'Unione, che funziona ad oggi con un costante assedio all'interno, no? Da parte di uno dei Paesi membri. A Polónia tem dificultado consensos em várias políticas comunitárias, nomeadamente a gestão da migração. A par do voto eleitoral, os cidadãos serão chamados a pronunciarem-se num referendo com 4 perguntas, incluindo uma sobre a relocalização de requerentes de asilo do Médio Oriente e da África, previsto no novo Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo.